Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É um privilégio nós podermos compartilhar desse momento de culto, seja presencialmente na igreja, seja online dentro das nossas casas. E é igualmente desafiador para cada um de nós, nós vivermos como servos do Altíssimo, como discípulos de Jesus Cristo, né, nos nossos dias. Por que é desafiador? Porque o mundo caminha em uma direção cada vez mais contrária à direção que a Bíblia traz para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, e gostaria antes mesmo de mencionar o texto, que vocês entendessem que se existe uma palavra hoje que pode definir a nossa jornada com Cristo, é desafio, é desafiador. Porque muitas vezes nós agimos como os primeiros discípulos de Jesus, que mesmo estando ali lado a lado com o Mestre, tinham ali a sua convicção, tinham ali a sua visão de mundo muito desconectada, né, daquela visão que Jesus estava implementando. Né? As decisões muitas vezes eram tomadas mais com base na sociedade em que eles viviam do que nas palavras do Mestre. E a gente, mais de 2000 anos depois, parece que continua tendo o mesmo desafio. Eu queria que você lesse e acompanhasse a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 24 a 30, texto que diz o seguinte: seja o maior como o menor. Então olha só que interessante. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, dentre os discípulos. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, é desafiador nos nossos dias você ser um cristão. Não é desafiador, não é tanto assim você participar de uma igreja, mas ser um discípulo de Jesus, ou seja, alguém que sabe por que participa de uma igreja, alguém que valoriza a igreja por entender que ela é nascida do coração do Senhor, é uma ideia nascida do coração de Deus para nós, para que vivenciássemos a comunhão. E o Senhor, ele tem experiência em comunhão desde antes da eternidade, comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor, ele nos coloca, né, dentro de uma igreja para que a gente possa aprender uns com os outros, para que possamos valorizar a vida do irmão, amar ao Senhor e amar ao próximo como a nós mesmos, para que sejamos fortalecidos. Né? E aí, quando a gente participa da igreja com essa convicção, a gente começa a olhar para a palavra, a gente é encorajado, nós somos encorajados uns através da vida dos outros, em seguir os passos de Jesus Cristo, em sermos discípulos, né, verdadeiros, homens e mulheres que a cada dia se tornam mais parecidos com o Mestre. Né? Nesse sentido é desafiador, né, porque você vai ter que romper aí com ideias que talvez você carregue aí na sua mente, no seu coração, há muitos anos, talvez a sua vida toda. Né? Convicções de vida, uma forma de se enxergar a vida, uma forma de enxergar o mundo, a cosmovisão que nós temos de mundo, né? Muitas vezes ela precisa ser trabalhada. Muitos ideais, eles devem ser substituídos por novos ideais, né, vindos do Senhor para nós através da revelação da sua palavra, do Evangelho. E aí, com base nisso, com base nesse texto, eu gostaria de trabalhar algumas lições para nós. A primeira lição diz o seguinte: a nossa vida, né, como discípulos, a nossa vida não é moldada por princípios seculares. Olha só o que a palavra do Senhor diz, verso 24. Os discípulos suscitam também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Sabe o que isso deixa claro para nós? Que essa discussão muito ativa nos nossos dias sobre quem é a pessoa mais importante, ela não é uma discussão nova. Neste texto de mais de 2000 anos atrás, nós já vemos os primeiros discípulos de Jesus, né, levantando a discussão entre eles, né, sobre quem deles deveria ter o lugar de primazia, os melhores lugares no reino de Deus. Né? Esse desejo de ser maior do que aqueles que
me cercam, não é algo proveniente dos nossos dias. Esse desejo está dentro do coração do homem desde a queda. E é interessante nessa passagem que a gente vê, à luz de todo o Novo Testamento, que os outros evangelhos, eles sugerem aqui com nitidez um cenário para esse episódio. O episódio aqui de Lucas 22. Provavelmente, os discípulos, eles estão juntos ali com o mestre, provavelmente discutindo, sobre algo que eles já haviam aprendido, e o Senhor Jesus já havia esclarecido na vida deles, mas por carregarem ainda essa humanidade destituída da graça, eles discutem. Em outro texto, ainda dentro dos evangelhos, é como se eles se perguntassem em que ordem nós nos sentaremos ao redor da mesa. Quem vai ocupar as posições de honra no reino do Senhor? Eu gostaria que você imaginasse a cena. Jesus Cristo está ali, momentos antes de dispor a sua vida, em favor desses homens. Jesus está centralizando a sua atenção nas necessidades deles, amando a eles com um amor profundo, com ternura, de uma forma muito intensa. Enquanto isso acontece, enquanto Jesus está ali se dispondo, passando o tempo com eles, entregando assim o tempo, a atenção a eles, enquanto Jesus sente por eles essa compaixão, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão perdendo tempo com a pergunta: quem de nós é o maior? O que torna essa atitude deles ainda mais repreensível era que Jesus, em outros momentos, já havia ensinado isso para eles. Por exemplo, quando a gente lê Mateus capítulo 18, o texto diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. A impressão que eu tenho é que às vezes os discípulos eram difíceis de entender. Pessoas assim que tinham uma certa recusa, tinham uma dificuldade enorme em perceber uma visão de vida diferente. E às vezes nós ainda hoje lutamos com isso. Como é difícil, meus irmãos, a gente abrir espaço na nossa mente, no nosso coração, para aceitar a ideia que é diferente da nossa. Como as pessoas nos nossos dias se sentem humilhadas, se sentem negligenciadas, se sentem entristecidas, porque aquela pessoa com quem eu tenho tanta amizade, ela não concorda com o meu ponto de vista. O que é que está por trás disso? Será que não é um sentimento de que eu quero ser o maior? Quando eu discuto com pessoas, quando eu fico nervoso, quando eu fico bravo, porque alguém não segue à risca os meus conselhos, como é que eu me porto em relação a isso? Olha para os nossos dias, a gente está vivendo no meio de uma pandemia, e às vezes as discussões são porque tem que usar máscara, não tem que usar máscara, e por conta de uma coisa tão pequena, pequena em relação ao valor da amizade, amizades são desfeitas. E muitas vezes o que é que está por trás dessa amizade desfeita é esse sentimento de que, assim como os discípulos, a gente, mesmo sem perceber, a gente está fazendo a pergunta: quem de nós aqui é o maior? Qual opinião deve ser mais valorizada? E os nossos irmãos estavam colocando isso adiante de Jesus. E aí o verso 25, Jesus responde o seguinte, olha lá: mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mais uma vez aqui Jesus demonstra a esses homens o egoísmo, que o egoísmo deles era essa peculiaridade mundana. O egoísmo está ligado à vida pagã, à vida que não conhece o Evangelho. Jesus lembra esses homens aqui desse egocentrismo dos reis dos gentios, quando ele diz assim: olha, os reis dos povos dominam sobre eles. Ele está dizendo o seguinte: olha só como que as pessoas vivem, olha só quem não anda com a gente, olha só como é que é o estilo de vida daqueles que não conhecem ainda a mim e as minhas palavras. Ele está dizendo, eles são egocêntricos, pensam apenas neles. Esses homens, quando eles exerciam a autoridade de uma forma impiedosa, eles tinham alegria
em se chamar a eles mesmos de benfeitores. E é muito interessante que outras passagens, né, e toda a história do cristianismo nos mostra isso. Em um denário, Augusto era chamado de Deus. Em uma moeda de cobre, Tibério era descrito como aquele que merece ser adorado. Então, e da mesma forma hoje, né, algumas personalidades aí dentro da televisão, né, elas se colocam como pessoas que são deuses, pessoas que devem ser adoradas, pessoas que devem ser seguidas, pessoas que ditam um padrão de vida, um padrão de beleza, e muitas vezes a gente não percebe, a gente vai seguindo essas pessoas. O que fica claro aqui nesse texto é que, de fato, a gente precisa se atentar a essa primeira lição. A nossa vida, meus irmãos, não deve ser moldada por princípios, né, destes dias, deste século. Não é porque todo mundo age assim que nós devemos agir assim. Por quê? Porque a gente vai ver ainda na continuidade, né, do texto, porque nós somos chamados, né, a viver de uma maneira diferente. Né? A segunda lição que a gente pode extrair do texto diz exatamente isso. Nós somos chamados a viver de acordo com os princípios de Jesus e não com os princípios seculares. Uma coisa é viver neste mundo, outra coisa é seguir e adotar como regra de vida todas as ideias, todas as ideologias que nos são apresentadas. Nem todas delas, e estou para dizer para vocês, a maioria, né, é completamente contrária às palavras de Cristo. Então nós somos chamados a quê? A viver de acordo com os princípios do reino de Deus, com os princípios de Jesus Cristo. E é isso que ele ensina nesse momento àqueles seus amigos, aos discípulos. Olha lá versos 26 e 27. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? E olha só que Jesus diz ainda complementando, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. O que Jesus quer? Ele quer que os seus discípulos, né, cultivem um espírito exatamente oposto a essa maneira de pensar, essa maneira pagã de pensar, de querer ser o maior, de querer o destaque, querer os holofotes para si mesmo. E que eles mostrassem uma disposição completamente, exatamente contrária a isso. Por isso é que ele está dizendo que o maior entre eles, ou seja, o que pensa ser o maior, o que quer ser considerado maior entre os seus companheiros, ele deve se converter no menor, ou em uma outra linguagem, no mais jovem deles, isto é como aquele de menos honra. O valor no reino do Senhor é assim. A menção aqui de o mais jovem, onde nós esperaríamos talvez o menor, está em harmonia com o fato de que toda a Bíblia que eles possuíam ali, ou seja, todo o Antigo Testamento, considerava, né, algo que hoje também tem sido deixado de lado, as pessoas de mais idade, de mais experiências, como dignos de honra e de serem respeitados. Olha só como as coisas estão, olha só como o mundo está. Hoje em dia, né, não apenas no nosso país, mas no mundo todo, as pessoas que são muitas vezes usadas ali, as pessoas são valorizadas enquanto elas podem produzir, quando elas chegam a uma idade mais avançada, elas são descartadas, elas são colocadas de lado. Mas o Antigo Testamento todo valoriza, né, as pessoas de mais idade, de mais experiência. Por exemplo, quando a gente lê Levítico 19, verso 32, que diz o seguinte: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento trazia essa ideia de valorização, né, das pessoas mais velhas, mais experientes. E também nos mostra, por exemplo, como, né, no evento acontecido lá com Roboão, quando ele rejeita o conselho dos anciãos e ele assume ali a postura dos conselheiros jovens, né, que está lá em 1 Reis, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura aqui para a gente lembrar. 1 Reis 12, a partir do verso 13, diz o seguinte: que dura resposta deu o rei Roboão ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e lhe falou segundo o conselho de quem dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, e eu, porém, vos castigarei com escorpiões. E o povo sofreu, e o povo de Deus sofreu
grandemente, né, gravemente, por conta de um rei que desconsiderava a opinião de pessoas que tinham mais experiência do que ele. E aí muitas vezes a gente age, né, ou pelo menos nós somos aí levados a pensar da mesma forma como o mundo pensa, que as pessoas têm valor enquanto elas produzem, quando elas não produzem mais, descarta, deixa de lado. Isso é um grande erro, um grande equívoco. Isso é adotar um caminho que não é bíblico. E como essa lição está dizendo para nós, nós somos chamados a ter uma convicção, a ter uma visão de reino, não apenas a multiplicar aí as atitudes de povos pagãos que ainda não conhecem a Deus. O que Jesus está mostrando para eles aqui, meus irmãos, e para nós? Que Ele quer que o maior seja o mais jovem, ou seja, o menor em honra. Ele quer que o líder seja um servidor. A gente precisa entender isso, apelando para algo que esses homens aqui conheciam muito bem, de modo que pudesse passar do conhecido para o menos conhecido. Ele pergunta aos discípulos, quem é o maior, aquele que está comendo ou aquele que está servindo? Certamente, em geral, quem está comendo é considerado o maior. Mas aqui a verdadeira grandeza que o Senhor está mostrando consiste em você ter alguém que sirva você. E ele responde essa pergunta quando ele diz, não obstante, eu estou entre vocês como alguém que serve. Jesus, o maior, ele se coloca não como aquele que está sentado, recebendo a honraria. Ele está se colocando como aquele que serve. E o Senhor Jesus não estava apenas ali servindo literalmente, irmãos. Provavelmente nesse exato momento, e bem perto desse momento também, de um modo que nunca seria esquecido. A gente deve ler a história aqui também de João 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos. E aliás, quando a gente para olhar toda a vida, todo o ministério terreno de Jesus, toda a sua peregrinação terrena, não foi uma vida de prestação de serviço ao próximo. Não era essa a essência do próprio Filho do Homem em vir a esse mundo, em viver e tomar sobre ele as nossas dores, em conexão com isso. Como é que a gente pode esquecer palavras dele em outras passagens dos evangelhos? Aquele que está dizendo, eu não sou como aquele que está sentado, eu sou como aquele que está servindo. Olha só o que ele diz lá em Mateus 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou também Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe o que esse mundo está precisando? Esse mundo está precisando de luz. Luz no sentido das pessoas olharem para nós e perceber aquilo que Paulo vai dizer nas cartas aos Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos servos, que nós somos representantes dele. E os seus representantes não podem ter a convicção de que estão aqui para serem servidos, porque senão estão representando outra pessoa e não Cristo. Talvez estariam representando aquilo que Jesus diz aos reis pagãos, aos homens que tinham autoridade, mas não tinham conhecimento da palavra. Mas não, nós não somos chamados a imitá-los, nós somos chamados a imitar a Jesus, a considerar o próximo mais do que a nós mesmos, a não pensar de nós além daquilo que convém. Então eu preciso ser o quê? Uma pessoa humilde. E para que eu seja luz, irmãos, para que você seja também, muitas vezes a gente vai ter que adotar para nós aquele velho ditado, aquela velha frase que diz o seguinte, que para preservar uma amizade é melhor perder uma disputa, é melhor perder ali em uma conversa, é melhor perder uma discussão para que a gente preserve uma amizade. Mas o que a gente tem visto nos nossos dias é algo completamente contrário. Muitas pessoas cristãs e não cristãs, parece que não existe muita diferença entre ser cristão ou não, quando o assunto é defender ali a opinião. As pessoas são ferrenhas em defender a opinião. Só que eu e você, como cristãos, não devemos ser ferrenhos em defender a nossa opinião, mas nós devemos ser ali firmes no propósito de seguir Cristo. É isso que a gente precisa fazer. E muitas vezes Jesus, quando ele tinha toda a autoridade ali para expor o seu ponto de vista, o que Jesus fazia? Ele se calava. Às vezes o silêncio é a melhor lição, mas a gente não aguenta, porque afinal de contas alguém está discordando de mim.
Será que quando a gente age assim não é, porque nós estamos aí com a nossa mente completamente compactada, formatada, com a visão secular de vida? Será que eu não preciso parar por um momento e dizer o seguinte, eu preciso viver, e eu preciso de fato agir mais como um discípulo de Cristo do que qualquer outra coisa? E o texto continua, e eu gostaria de lembrar a cada um de nós de mais uma lição. Nós fomos designados para o reino de Deus. Esse texto diz isso bem claro. Então, se você ainda não sabe qual é o propósito da tua vida, se você ainda tem dúvidas, ó Deus, o que o Senhor espera de mim, pode ser que Ele tenha algo muito específico para você, mas algo é um chamado para todo cristão, um entendimento de que nós fomos chamados, nós somos designados para o reino de Deus. Esse deve ser o nosso entendimento, o nosso maior objetivo de vida. Olha aí na sua Bíblia, no verso 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio ele a vocês, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, Jesus faz um movimento interessante. Ele, mesmo sabendo dos muitos defeitos dos seus seguidores, desses homens que estavam com ele, o misericordioso Jesus os elogia pela fidelidade em estarem com ele, mesmo enfrentando muitas provações. Era verdade que muitas outras pessoas, dezenas delas, e talvez até centenas, que eram chamadas de discípulos, tinham abandonado o Senhor. Olha só que interessante, existia um grupo de discípulos maior do que o grupo de 12, mas discípulos que o abandonaram. Isso está onde? Está lá em João capítulo 6, que a partir do verso 66 diz o seguinte: à vista disso, ou seja, no contexto de dificuldades, de perseguições, por conta de Jesus Cristo, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então ele pergunta aos 12, vocês porventura querem também me abandonar? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Deixa eu dizer algo aqui que também se aplica a eu e você hoje. Se por um lado, às vezes a gente comete o mesmo equívoco que os discípulos aqui, deixando o entendimento de reino de Deus de lado e vivendo, querendo ser o maior, a pessoa de mais destaque, mais respeitada, ou seja, tendo uma cosmovisão de mundo destituída de reino de Deus, existe algo também que é digno de louvor, e de ação de graças por parte de cada um de nós. É que mesmo enfrentando muitas dificuldades, nós também continuamos seguindo Jesus. Existem pessoas que outrora faziam parte da igreja e não estão mais, e isso desde os tempos do ministério terreno do Mestre. Aqui no texto de João 6 isso fica claro. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus sofreu o abandono. E às vezes a gente fica pensando, nossa, o que aconteceu com fulano, com ciclano, que eram da nossa igreja? Não. Talvez eles eram esse tipo de seguidores, que quando precisam enfrentar dificuldades e perseguições, vão embora. Mas a gente está aqui ainda. Por quê? Porque a graça do Senhor está conosco. Assim como estava nesse grupo dos 12, tirando Judas, que tinha ali já o seu chamado específico, vamos dizer assim. O Senhor já sabia o que iria acontecer com ele, através dele. Mas existia a graça do Senhor sobre a vida deles e também sobre a vida de cada um de nós. Jesus, então, o que ele faz agora? Olhando para esse grupo que, mesmo em meio a dificuldades e perseguições, continuava a segui-lo. Ele lembra a eles de que o Pai havia designado um reino para eles, Jesus Cristo. Como já foi indicado várias vezes, expressões como comer e beber em meu reino, faziam parte do simbolismo aqui de Jesus, dos deleites que nós, filhos de Deus, experimentaremos no novo céu e na nova terra, na eternidade com Cristo. Aqui no texto também, quando ele diz julgar as 12 tribos de Israel, parece aqui que Jesus ele está reafirmando a promessa que ele já havia feito anteriormente. Com toda a probabilidade ele estava pensando no novo Israel restaurado. Ele está dizendo, vocês fazem parte do novo povo, do novo céu, da nova terra.
né? A eternidade com o Pai está preparado para vocês, né? E é isso o que ele está dizendo. Olha, vocês devem pensar de acordo com os valores que eu ensino a vocês. Vocês devem seguir a estes valores e não os valores que o mundo apresenta. E aí eu e você precisamos parar e pensar o seguinte, refletir e chegar à conclusão de que de fato nos nossos dias seguir a Cristo, né, traz ali mais do que nunca, né, as suas dificuldades, as suas perseguições. Mas é muito legal o Senhor, no final, ele trazer essa terceira lição. Dizer para aqueles homens e para nós que nós temos um reino que foi designado para nós. Nós somos chamados ao reino que já está preparado, né? E é isso que ele diz quando ele faz essa menção aqui para os homens, dizendo o seguinte, para que vocês comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que o Senhor está dizendo é que quando a gente toma a atitude de viver neste mundo com a convicção de que de fato nós não somos dele, não pertencemos a ele, mas nós pertencemos ao reino do Senhor, ao reino dos céus, ao reino de Deus, já existe todo um amanhã preparado para nós, na presença dele, onde nós vamos nos assentar, comer e beber na mesa juntamente com Cristo. E isso deve fortalecer a nossa fé. Isso deve fortalecer aqui a nossa convicção de que nós não estamos sozinhos e, mais do que nunca, gerar em cada um de nós esse desejo de que, enquanto estivermos aqui, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção. Tome cuidado com as suas palavras, né? Tome cuidado com as suas opiniões. Mais importante do que você defender o seu ponto de vista, seja em que área da vida for, seja em relação à educação de filhos, seja em relação à política, a esportes, seja em relação a cuidado da saúde física, seja em relação a relacionamento matrimonial, casamento. Mais importante do que a gente defender o nosso argumento é a gente defender a nossa posição como representantes de Cristo aqui. Não tenha dúvida de que quando você abre a sua boca, quando você publica algo, né, quando você expõe de que maneira for, seja online, seja presencialmente, a sua opinião, tenha convicção de que a pessoa que está te ouvindo está recebendo a tua opinião, está recebendo e absorvendo as tuas palavras. Muitas vezes ela não conhece o Evangelho. E ela está olhando para você como um servo de Deus. É um servo de Deus que está emitindo aquela opinião. Então que a gente possa tomar muito cuidado. Às vezes existem discussões que não valem a pena a gente entrar, né? A gente precisa defender, né, a nossa posição como súditos do reino de Deus, como homens e mulheres de Deus. E eu gostaria que você orasse para que tivesse esse desejo. Seu desejo não seja o de ser conhecido como uma pessoa, como o maior neste reino, neste mundo, mas que você seja conhecido como um homem, como uma mulher do Senhor. Vamos orar nesse sentido? Se você tem esse desejo, se você quer, acima de todas as coisas, ser conhecido como um homem e como uma mulher de Jesus Cristo, discípulo dele, seguidor dele, cheio do Espírito Santo, convido você a me acompanhar nessa oração. Pai de amor, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos o nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E neste momento, à luz desse texto, ó Deus, onde nós vemos os nossos irmãos lá no passado, cometendo ainda o erro, ó Pai, de absorverem para eles, ó Pai, caminhos destituídos da tua vontade, absorverem para eles ali princípios, ó Pai, que muitas vezes destoam da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, use de misericórdia conosco como usou com eles. Que o Senhor, ó Pai, nos faça lembrar de que nós estamos ainda aqui fazendo parte da tua igreja, do teu povo. Isso é graça do Senhor nas nossas vidas. E que o Senhor, ó Pai, nos livre de enganos. Senhor, nos livre, ó Pai, de perder tempo com coisas que são secundárias e que nós possamos, ó Pai, viver o tempo todo para a tua honra e para a tua glória, sendo aqui neste mundo, nesses dias, sal da terra e luz do mundo, como o Senhor nos ordena. Sendo aqui, ó Deus, representantes de Cristo, para que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença que o Senhor opera graciosamente a cada dia nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o teu nome e que o Senhor se agrade de nós. Essa é a nossa oração, em nome
e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo e a presença do Santo Espírito sejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que sejamos homens e mulheres de Jesus aqui nos nossos dias. Que Deus nos abençoe.